As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Já estamos aqui com o professor Tiago nessa missão de levar a você a informação completa, segura na área da Previdência Social. Professor Tiago, especialista em Direito Previdenciário, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luzenor. É sempre um grande prazer estar aqui no Alerta Geral, nos caminhos da aposentadoria, ajudando a toda a população brasileira a conseguir o seu benefício previdenciário. Então, professor Tiago, o primeiro sinal de ajuda vai para a Dona Maria em Solonópolis, que nos mandou a seguinte mensagem. Tenho 55 anos de idade, 16 anos como funcionária pública e 4 anos de um contrato. Quando posso me aposentar? 20 anos de contribuição e 55 anos de idade, professor Tiago. Pois é, Luzenor, para a Dona Maria, ela teria que pagar uma regra de transição aqui que exigir muito mais idade do que se ela esperasse a idade mínima. Quando ela completar 62 anos de idade, ela vai poder se aposentar. Se ela se encaixasse numa regra de transição, ela teria que pagar ainda mais 15 anos para poder ter direito a essa aposentadoria. Então é melhor esperar a idade de 62. Dona Lúcia, em Barreira, região do Vale do Acarape. Eu sou viúva e recebo uma pensão desde 2015, mas eu não era casada no civil com o meu companheiro que faleceu. Temos um filho que vai completar 21 anos de idade. Quero saber se quando ele tiver essa idade eu corro risco de perder a pensão. Dona Lúcia, a senhora tem que estar incluída lá também como dependente da pensão por morte, que é devida ao conjunto de dependentes. Quando uma pessoa perde a qualidade de dependente, essa cota que ele recebia é revertida para o grupo remanescente, para aquelas pessoas que ainda são consideradas dependentes, isso é para os fatos geradores que ocorreram antes da reforma da Previdência. Professor Tiago, a Dona Lúcia deixou outra pergunta, questionando se o filho que sofre com depressão e toma medicamentos tem direito a algum auxílio do INSS. Dona Lúcia, se ele mostrar que ele era um segurado da Previdência Social, que ele exercia uma atividade remunerada, então ele pode demonstrar também que está com incapacidade, uma doença incapacitante, mostrando que era segurado e que tem essa doença incapacitante, ele pode pedir um benefício por incapacidade temporária ou permanente. Professor Tiago, dúvida quando as pessoas têm aquele conflito em relação às regras urbanas e rurais para pedido de aposentadoria. É o caso da Maria em Santa Quitéria. Eu trabalho de carteira assinada e meu marido é agricultor. Ele tem 57 anos de idade e pergunta a Maria, quando meu marido completar 60 anos de idade, ele poderá se aposentar? Sim, Dona Maria, se o seu marido provar que exercia atividade de forma individual, ou seja, sem a senhora participar, então ele pode mostrar que ele sim era agricultor, apesar da senhora exercer uma atividade urbana. Então é possível que ele tenha direito à aposentadoria de segurado especial com 60 anos de idade. Você pode entrar no ritmo aqui dos nossos ouvintes internautas que estão espalhados em qualquer parte do Brasil e mandam mensagens aqui, e você também pode fazer esse mesmo caminho, é o 085 99272 4353. Não se esqueça de, quando escrever a mensagem, dizer em que cidade você se encontra. É como faz o Matheus Moraes, que está em Juazeiro do Norte e mandou a seguinte dúvida para o professor Tiago. Trabalho como vigilante, mesmo batendo ponto, não recebo hora extra, nem nos feriados. Isso está correto, professor Tiago? Não, Matheus, não está correto, porque o que prevalece é o chamado contrato de realidade, ou seja, como na verdade você exerce sua atividade. Então, se você realmente não está tendo pagamento de hora extra, não está batendo ponto, mas está realizando essas horas extras, então tem direito a receber todas essas horas extraordinárias. Mensagem da Dona Antônia de Fátima em Tianguá. Tenho 43 anos de idade, sou chefe de família e recebia R$130 do Bolsa Família. Com o auxílio emergencial, passei a receber R$1.200, porém, em agosto, não saiu nada. No CRAS está tudo certo. Já na Caixa Econômica disseram, professor Tiago, narra a Dona Antônia de Fátima, que não constava o benefício. Depois me disseram que receberia em setembro. Setembro chegou e nada. O aplicativo diz que está revisando meus extratos. Essa é minha única renda. O que posso fazer? Diminua a angústia da Dona Antônia de Fátima, professor Tiago. Dona Antônia, a Defensoria Pública da União tem feito um trabalho de excelência aí para ajuizar essas demandas de pessoas que têm esse entrave aí quanto à percepção do benefício do auxílio emergencial. Então a senhora pode continuar esperando um pouquinho mais aí para obter essa resposta administrativa, ou então já pode procurar uma unidade da Defensoria Pública da União para poder pedir na justiça o valor desse benefício. José Wellington está em Morada Nova e nos mandou uma dúvida. Ele tem 63 anos de idade, é aposentado há 2 anos, diz que pagou 24 anos o sindicato rural e diz ainda, há 1 ano fui operado no estômago por causa de um câncer.
Fui orientado a voltar ao INSS para uma perícia após 2 anos. Corro o risco de perder a minha aposentadoria? A dúvida é do José Wellington em Morada Nova, professor Tiago. Seu Wellington, se você já está aposentado por invalidez, porque teve esse problema, essa doença incapacitante, então não tem perigo mais perder o benefício, porque você não tem que passar mais por perícia médica. O aposentado por invalidez que tenha 60 anos de idade ou 55 anos e já tenha recebido mais de 15 anos de benefício por incapacidade, fica isento da realização da perícia médica. Professor Tiago, Maria em Tururu. Meu pai deu entrada na aposentadoria em março de 2019 pelo sindicato. Após um ano, já em 2022, a aposentadoria foi negada e logo colocaram nas mãos de um advogado. Fizeram um acordo em que o advogado iria tirar R$6.000 para ele e o restante seria para o meu pai. Pergunta a Maria. O meu pai, que é analfabeto, assinou documentos no sindicato e disseram que ele só receberia 3 meses e ainda teria que arcar com mais R$2.000 para pagar o restante de honorários. Onde colocar o dinheiro do meu pai? O que é que eu posso fazer? Qual a explicação nesse caso aqui da dona Maria? Quando sai algum pagamento via ordem judicial, professor Tiago, fica registrada a liberação do dinheiro tanto na Caixa Econômica Federal como a saída, a autorização pelo INSS. Sim, Luzenor, esses pagamentos são feitos através de RPV, que é requisição de pequeno valor, ou então através de precatórios quando eles somam valores superiores a 60 salários mínimos. Então, é possível que você tenha feito o contrato com seu advogado em termos específicos, porque o contrato ele é um acordo de partes privadas. Então, as cláusulas, elas variam de pessoa para pessoa, de acordo para acordo. Agora, é claro, né, o Estatuto da OAB diz que você não pode ter um ganho superior ao ganho do cliente. É o caso de você conversar melhor com o seu advogado aí para tentar entender por que essas cláusulas foram estabelecidas. Agora, um questionamento sempre que nos chega, professor Tiago, é sobre, por exemplo, os beneficiários da Previdência Social, quando entram com ação judicial, eles têm direito a ter acesso a essas informações na Justiça Federal? Sim, Luzenor, os processos eles são públicos, né? Então você pode ter acesso a eles sim. Ressalvado um caso ou outro que envolva ali família, um caso de pensão, de união estável, de concubinato, esses processos todos podem ser acessados por qualquer pessoa. Helenir Cavalcante, em Fortaleza, tenho 63 anos de idade e estava recebendo auxílio doença, pois estou fazendo tratamento de saúde e agora o meu benefício foi cortado. Tenho 8 anos de contribuição. Gostaria de saber o que fazer diante dessa situação. Helenir, se a senhora permanece ainda com a doença incapacitante e já está nesse estágio avançado aí de idade, com 63 anos de idade, o que a gente recomenda é que você entre com a ação de restabelecimento do benefício por incapacidade, porque nessa idade que você está aí, vai ser muito difícil ser reabilitada para outra profissão. Maria do Carmo, no interior de Goiás. Minha irmã tinha uma aposentadoria que era pela morte do marido. O INSS cortou o benefício quando a filha dela fez 20 anos de idade. Eu queria saber se a minha irmã tem direito a algum benefício. Na realidade, quando ela fala aposentadoria, é pensão por morte, né, professor Tiago? Deve ser, Luzenor, deve ser a pensão por morte, porque esse é o benefício que se origina com o óbito do companheiro ou do cônjuge. Então, ela pode ter direito, sim, a pedir a reversão dessa pensão por morte para ela. Basta ela mostrar que vivia em união estável com esse instituidor da pensão, a pessoa que veio a óbito, e aquele valor que era pago para a filha dela vai ser pago para ela. Muitas dúvidas que chegam, professor Tiago, sobre cálculos para a aposentadoria. É o caso da Márcia Santos, no interior de São Paulo, que tem 59 anos de idade, 28 anos de contribuição. E ela pergunta: quanto tempo falta para me aposentar? Agora, um detalhe, eu não sei aqui, porque não tinha a pontuação, se a Márcia é Santos ou se a Márcia é da cidade de Santos, no interior de São Paulo. Seja qual for a localidade dela, a resposta vem agora com o professor Tiago Albuquerque. Boa, Luzenor. Se for 011 é lá de São Paulo capital, se for 013 é ali na região de Santos, São Vicente, aquela região ali muito bacana ali do litoral paulista. Dona Márcia, a senhora está bem pertinho de se aposentar, porque ano passado a senhora devia estar com 27 anos de contribuição, então faltavam 3 anos para completar os 30 anos. Então vai ter que pagar uma regrazinha de pedágio de apenas 50% do tempo que estava faltando. Então vai completar esses 30 anos, daqui a 2 anos, e pagar mais 50% dos 3 anos que faltavam, mais 1 ano e meio. Então daqui a 3 anos e meio a senhora vai estar aposentada. E para a dona Cleonice Nascimento, ela não diz em que cidade se encontra, mas fala que tem 62 anos de idade e 13 anos de contribuição. A idade já chegou, né, professor Tiago? Já chegou, Luzenor. A idade mínima para mulher esse ano é 60 anos e 6 meses. E em 2023 é que vai passar a ser de 62 anos.
Já no caso da Isaura Cruz, que tem 60 anos de idade e 20 anos de contribuição, o dever de casa com o INSS já foi feito. Já foi feito, já pagou a carência, que é o período mínimo de contribuições para ter direito à aposentadoria. Então agora basta esperar completar os 60 anos e 6 meses esse ano, ou então, se for só ano que vem, 61 anos de idade, pode pedir o benefício. Pergunta aqui do Pedro Ferreira, que tem aí uma resposta que vai agradar muita gente ou vai esclarecer muita gente. A dúvida do Pedro, professor Tiago, tem o seguinte contexto: quem requereu a aposentadoria por tempo de serviço antes da PEC pode continuar trabalhando? Sim, Pedro, a resposta é positiva, você pode continuar trabalhando sim, porque você já tinha direito adquirido ao benefício, isso não impede que você continue a atividade laborativa. Então pode continuar trabalhando sem problema nenhum, não vai perder o benefício. Oswaldo Soares tem 53 anos de idade e 30 anos de contribuição e quer saber por mais quanto tempo irá trabalhar para pedir a aposentadoria. Seu Oswaldo, como você já tinha 29 anos de trabalho aí até mais ou menos novembro do ano passado, o senhor vai ter que cumprir uma regrazinha de pedágio diferente, porque para o homem que faltava menos de 33 anos, a regra de pedágio impõe um pedágio de 100% do tempo que faltava. Como estava faltando ano passado 6 anos, o senhor teria que trabalhar mais 5 anos para completar os 35 anos e mais 6 anos do pedágio, ou seja, daqui a 11 anos que poderia pedir a aposentadoria. Mas ainda assim vai ser mais rápido do que esperar a idade de 65 anos. Dona Maria Arlete, professor Tiago, diz que tem 60 anos de idade e 193 meses de contribuição para o INSS. Eu converti aqui, dá mais ou menos 16 anos. E ela quer saber quando vai se aposentar. Dona Arlete, se a senhora completar 60 anos e 6 meses de idade esse ano, a senhora já pode pedir aposentadoria, porque já tem a carência de 15 anos e já tem a idade mínima. Agora, se não completar 60 anos e 6 meses, vai ter que esperar ano que vem completar 61 anos de idade completos, fechadinhos, para poder pedir o benefício. Celi Citolin, ela diz, ou ele diz, nesse caso aqui, 11 anos de contribuição, é agricultor, ou seja, é o ouvinte Celi Citolin. E ele pergunta quanto tempo terá que passar ainda na atividade rural para garantir a aposentadoria. Celi, você tem que comprovar que trabalhou na atividade pelo menos durante 15 anos. É o período mínimo de carência, o período mínimo que eu tenho que comprovar de atividade para ter direito a uma aposentadoria. Somado a esse requisito, ou seja, além dessa exigência aí, você vai ter que ter uma idade mínima. Se você for um trabalhador rural, essa idade mínima é de 60 anos. Se for um trabalhador urbano, 65 para o homem. Nesse caso, a resposta serve para a dona Maria Irismar, que tem 55 anos de idade, deu entrada no pedido de aposentadoria, creio eu, pela idade, seja aposentadoria rural, e o pedido foi negado. E diante disso ela pergunta o que fazer, professor Tiago? Pois bem, Luzenor, como no caso do seu Celi, a gente falou que para homem a idade seria de 60 para o trabalhador rural, para trabalhadora rural, para mulher, essa idade é de 55 anos. Então, se a senhora já completou e tinha como comprovar que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural e o benefício foi negado, a gente recomenda aí que nesses casos você procure a defensoria ou um advogado privado, uma advogada, para poder lhe ajudar numa ação de concessão de benefício de aposentadoria. Professor Tiago, Antônia Aparecida em Fortaleza, no mês de agosto não recebi meu auxílio, nem meu Bolsa Família, e no mês de setembro recebi somente o Bolsa Família. Gostaria de saber se terei direito de receber esse pagamento. Dona Antônia, se não foi constatada qualquer irregularidade no seu cadastro, então a senhora tem direito a continuar recebendo os valores do auxílio emergencial, sim. Agora vamos à região do Vale do Curu. Em Pentecoste está o Antônio com a seguinte dúvida: sou deficiente físico e recebo BPC. Minha esposa pode receber o Bolsa Família? Ele faz uma observação dizendo que o casal tem 3 filhos. Pode sim, seu Antônio, não tem qualquer impedimento, porque o valor recebido por esses programas sociais não deve ser contabilizado na renda per capita daquela família. A Dorianes Ferreira em Itapiúna. Meu namorado deu entrada no pedido de aposentadoria por idade em março deste ano. Depois de idas e vindas de documentos, em julho de 2020, veio o indeferimento do pedido alegando tempo de contribuição insuficiente. Só que meu namorado tem 19 anos de contribuição. Fizemos o pedido de recontagem e faz quase 2 meses que não temos resposta. Por que a demora? Pergunta da Dorianes Ferreira em Itapiúna. A Dorianes, realmente, se ele já tem 19 anos de contribuição, ele já tem a carência mínima, que é de 15 anos. Então não tem por que o INSS negar por falta de tempo de contribuição, já que você disse que ele já atingiu a idade mínima. Então é o caso de realmente pedir uma revisão desse indeferimento do INSS, ou então já entrar na justiça pedindo para o juiz resolver essa demanda aí.
José Roberto, em Fortaleza, tenho 55 anos de idade, por 23 anos, trabalhei em posto de combustível 4 anos e 5 meses em uma fábrica de roupas. Estou perto ou longe de me aposentar? 55 anos de idade, professor Tiago, ele conta 27 anos aqui de contribuição, sendo 23 como trabalhador em postos de combustíveis. José, olha, quem trabalha em posto de combustível pode ser que esteja exposto a hidrocarbonetos aromáticos. Isso vai gerar o direito a uma aposentadoria por tempo, uma aposentadoria especial, uma aposentadoria com tempo reduzido. Esse tempo reduzido seria de 25 anos. Se você provar que tem esse tempo de exposição aí de 23 anos e o tempo também trabalhado na atividade lá na fábrica expunha você a algum agente nocivo como ruído em excesso por causa do maquinário, o senhor teria já 25 anos de trabalho nocivo, então teria direito já à aposentadoria especial. Você que está nos acompanhando pelas emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral a partir da nossa FM 104.3, Expresso Grande Fortaleza, e também a FM 107.5, agora na Grande Fortaleza, e também pelas redes sociais, pode nos mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 99272 4353. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago, porque tem muitas outras perguntas com pessoas querendo receber esclarecimentos na área da Previdência Social. Já estamos de volta aqui no Jornal Alerta Geral para esta nossa conversa com o professor Tiago Albuquerque. Agora a pergunta é da Rosilene em Pentecoste. Quero saber o que eu faço para receber informação sobre o resultado da minha perícia que realizei em dezembro de 2019. No INSS disseram que a partir das 9 horas da noite já dava para saber. E até agora nada, professor Tiago. Não sei o que fazer. Tenho problemas de saúde e não consigo mais trabalhar. Dona Rosilene, professor Tiago, ela pede ajuda. Dona Rosilene, a senhora realmente poderia constatar essa avaliação médica lá no aplicativo do INSS ou então no site do meu inss.gov.br. Lá tem um íconezinho chamado resultado da perícia médica. Agora, se não está constando lá, talvez seja ainda porque a perícia médica não colocou esse laudo ainda no sistema, tá? Então a senhora pode ligar para o 135 e fazer essa reclamação para que conste lá do aplicativo ou do site esse seu resultado. Corina, em Missão Velha, na região metropolitana do Cariri. Meu marido trabalhou 10 anos de carteira assinada como pintor. Ele recebia insalubridade e depois passou mais 10 anos em uma cooperativa, também recebendo insalubridade. Como microempresário, contribuiu para o INSS. Gostaria de saber se esses 10 anos da cooperativa, se é preciso buscar prova das condições de insalubridade ou se pelo Ministério do Trabalho, e uma vez que a cooperativa não informa, ela quer saber, professor Tiago, como confirmar esse tempo de contribuição pela cooperativa. Dona Corina, realmente a senhora pode pedir lá na cooperativa o chamado PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, ou então o LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Mas se a cooperativa estivesse negando aí, a senhora pode buscar a Delegacia Regional do Trabalho, a DRT da sua região, e ver se lá já consta algum laudo dessa cooperativa para que possa ser usado como prova. E outra coisa, professor Tiago, não há razões para a cooperativa ou para qualquer empresa negar essa informação que é tão preciosa para quem colaborou ao longo do tempo, de 1 ano, 2 anos, ou no caso aqui do marido da Corina, durante 10 anos para a cooperativa como trabalhador. Que é importante e prevista em lei, Luzenor. A lei diz lá no artigo 57, que a lei de benefícios, lei 8.213, que toda vez que o empregado se desliga, ou então no caso o cooperado, essa instituição tem a obrigação de fornecer essa documentação, porque senão vai ficar muito difícil ele comprovar que teve exposição a agente nocivo e tem direito à aposentadoria diferenciada. Vamos à cidade de Brejões, no interior da Bahia. A Marta Sueli mandou o seguinte recado: quando o pedido de aposentadoria dá indeferido, a gente pode recorrer a um novo pedido por meio de advogado? É possível, professor Tiago? É possível, dona Marta. A senhora tanto pode fazer um novo requerimento administrativo a senhora sozinha, ou então pode entrar com recurso administrativo sozinha ou com o advogado ou a defensoria, ou então entrar com a ação judicial com a defensoria, com o advogado, a advogada privada, para poder lhe ajudar a isso, tá bom? Não há o que a gente chama de coisa julgada na via administrativa. Se o INSS indeferir uma vez, ele não fica obstando, ele não pode impedir da senhora fazer um novo requerimento, não. Professor Tiago, a dona Maria Raimunda está em Pacajus e quer saber, ela diz que está na baixa renda e recebe o benefício por auxílio doença, tem 56 anos de idade, como faço para me aposentar? Dúvida da dona Maria Raimunda.
Dona Raimunda, a senhora não tem idade ainda para poder se aposentar, salvo se a senhora for uma trabalhadora rural. Aí a sua idade seria de 55 anos. A senhora teria que provar que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural e poderia pedir a concessão da aposentadoria por idade e renunciar a esse benefício de auxílio-doença aí. Se não for o caso, se a senhora não tiver 15 anos nem for uma trabalhadora rural, a senhora só poderia se aposentar por invalidez. Poderia pedir a conversão do auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Bem explicado, professor Tiago. Agora vamos à região da Serra Grande. Voltando, dessa vez a Viçosa do Ceará. O Emanuel nos mandou um relato mais longo aqui com a seguinte informação. Meu pai trabalhou de carteira assinada de 1979 a 1989 e depois trabalhou como motorista de caminhão-pipa de 2013 a 2016. Nesse último trabalho tinha desconto do INSS, mas não era carteira assinada. Ele completou 60 anos de idade e, como mora na zona rural, tentou a aposentadoria rural e o pedido foi negado tanto pelo INSS quanto pela Justiça Federal. Ele precisa completar os 65 anos de contribuição para se aposentar? Pergunta do Emanuel, professor Tiago. Emanuel, ele teria que trabalhar pelo menos durante 15 anos em alguma das atividades, ou fosse atividade urbana ou que fosse na atividade rural. Se comprovado esses 15 anos em cada uma dessas áreas aí, se ele tivesse 15 anos comprovado na atividade rural, quando ele completou 60 anos de idade, ele teria direito sim à aposentadoria. Agora, se o juiz entendeu que não tem provas ali para mostrar que ele trabalhou pelo menos esses 15 anos, ele pode somar os 15 anos da atividade rural com o tempo da atividade urbana. E aos 65 anos ele pediu uma aposentadoria híbrida ou uma aposentadoria mista. Professor Tiago, vizinha à cidade de Viçosa do Ceará, em Tianguá, a dona Rosa mandou uma pergunta. Diz que é aposentada, tem 62 anos de idade e tem uma filha de 38 anos de idade que enfrenta muitos problemas de saúde. E ela quer saber se um dia pode passar a aposentadoria dela para a filha. Em quais condições essa pensão pode ser transferida para os herdeiros, como no caso de problemas de saúde, professor Tiago? Boa pergunta, viu, Luciano? Da dona Rosa. Dona Rosa, olha, a pensão por morte só é devida aos filhos de até 21 anos de idade. Se eles tiverem mais de 21 anos de idade, só é devida essa pensão por morte se eles forem considerados como maiores inválidos, né? Então, se ela for considerado que ela tem um problema de saúde tal, que ela é uma maior inválida, sim, você pode deixar essa aposentadoria virar uma pensão por morte para ela. Vamos continuar em Tianguá. Agora é a vez do Carlos fazer uma pergunta. Presto serviço para a CAGES há 15 anos e tenho 59 anos de idade. Quero saber se aos 60 anos de idade poderei pedir a minha aposentadoria, pois hoje trabalho em área de risco. Carlos, você teria que ter pelo menos 25 anos trabalhando em atividade especial para ter direito à aposentadoria, independente da idade mínima. Como não é o seu caso, você vai ter que esperar e completar os 65 anos de idade para poder pedir o benefício. Você que está nos acompanhando pelas emissoras de rádio que retransmitem, gera o Jornal Alerta Geral, pode também mandar a sua pergunta. Recorra ao nosso WhatsApp 085 99272 4353. Pergunta do Rafael em General Sampaio. Minha mãe faleceu e ele tinha mais de 12 anos, melhor, vou refazer aqui a pergunta. O Rafael, em General Sampaio, disse que o irmão faleceu e ele tinha mais de 12 anos de carteira assinada. Eu era cuidador dele, narra o Rafael, pois ele já tinha 62 anos de idade. Como faço para receber a pensão por ele? Ou dele, tenho doenças crônicas e tenho 55 anos de idade, 51 anos de idade, e sou sozinho. Só tinha ele da família e ele me ajudava, narra o Rafael. É possível herdar essa pensão, professor Tiago? Luzenor, é possível, Rafael, é possível sim, tá? O conjunto de dependentes ele é formado pelos dependentes da primeira classe, que é o cônjuge, companheiro, filho de até 21 anos de idade, o dependente de segunda classe, que são os pais, e o dependente de terceira classe, que são os irmãos. Só que os irmãos têm que ter até 21 anos de idade. Para ter direito à pensão como irmão maior de 21 anos de idade, só também provando que tem uma doença que chama-se, que torna ele um maior inválido. Aí mostrando que tem mais de 21 anos de idade e que é um maior inválido, pode ter direito ao pensionamento sim, de um irmão para o outro. Danilo Lopes, em Tianguá. Tenho 20 anos e não tiro o auxílio emergencial desde a primeira parcela. Tentei fazer pelo aplicativo, mas não deu certo, porque consta que eu estou no CAD único da minha mãe. Mas eu não moro mais com os meus pais. Eu ainda tenho chance de receber o auxílio? Tem chance, Danilo, basta que você corrija esse CAD único aí para mostrar que você está em outro grupo familiar. É possível ainda receber o benefício. Professor Tiago, dúvida do Itamar em Itapipoca. Tenho 45 anos de idade. Eu e minha esposa criamos um neto. E eu queria saber se nós não podemos dar entrada no salário maternidade da criança que vai fazer 3 anos de idade.
um neto criado pelos avós. É possível os avós darem entrada no pedido de salário maternidade, professor Tiago? Luzenor, para o INSS, na via administrativa não, porque salário maternidade teria que ser requerido pela mãe ou na ausência dela pelo pai, se ele também mostrasse que tivesse qualidade de segurado. Agora, é possível que os avós obtenham a guarda judicial e aí na guarda há entendimento da justiça que sim é devido eles serem considerados como os responsáveis e, portanto, poderem requerer o benefício de salário maternidade dessa criança. Então, Itamar, siga esses conselhos do Alerta Geral nessas palavras firmes do professor Tiago Albuquerque, que conhece a lei. Eliane, em Santa Quitéria. Tenho 33 anos e gostaria de saber se posso começar a pagar o INSS. Sou agricultora e morei um bom tempo em um assentamento. Tenho esse direito? Eliane, olha, primeiramente, parabéns por estar já desde agora cedo, 33 anos de idade aí, buscando a sua aposentadoria, buscando sua proteção previdenciária. E a resposta é afirmativa, sim, a senhora pode começar a contribuir para o INSS e quando completar 15 anos de contribuição, vai poder esperar a idade mínima e pedir o benefício de aposentadoria. Fico feliz, dona Eliane, ou Eliane, porque tem apenas 33 anos de idade lá em Santa Quitéria, com essas explicações do professor Tiago Albuquerque, porque mostra você, com apenas 33 anos de idade, preocupada com o futuro da aposentadoria, com a relação com o INSS e recorre ao Jornal Alerta Geral para ter segurança e orientação sobre as melhores medidas ou a melhor decisão em relação à contribuição previdenciária. Paula, em Fortaleza, vivo com uma pessoa e recebo benefício por deficiência e o meu companheiro é aposentado por tempo de contribuição. Se eu tiver uma união estável, há perigo do INSS cortar o meu benefício? Há perigo sim, dona Paula, porque a sua renda vai ser pelo menos de meio salário mínimo, considerando que a aposentadoria por tempo de contribuição dele seja de pelo menos um salário. Então, se pegar o valor do benefício dele, que seja pelo menos de um salário, e dividir por vocês dois, daria meio salário por pessoa. E a lei diz que não pode ser superior a 1/4, ou seja, um meio é mais que 1/4. Então, pode dar algum problema. Agora, se vier até alguma suspensão por causa disso, é possível a senhora entrar com ação judicial para pedir para desconsiderar, ou seja, não ser computado na renda familiar o valor da aposentadoria do seu marido. Professor Tiago, mas vamos dar um conselho aqui para Paula. Paula, deixa tudo como está, seja feliz, não mexe aí naquela história em time que está ganhando, professor Tiago. Luzenor, afinal de contas, a união estável, ela é formalizada ou ela já é materialmente, ela já existe. Se ela já existe, então não precisa se preocupar para não correr esse risco aí, dona Paula. Mais um bloco do Alerta Geral foi embora e já eu volto com o professor Tiago Albuquerque, porque nós temos aqui muitos compromissos para responder a você, ouvinte internauta, que nos encaminhou mensagens ao longo da semana. Estamos de volta, agora tem mais perguntas e mensagens. A primeira dúvida é do Marcos em Sobral. Minha esposa trabalha como técnica de enfermagem e completou 25 anos de contribuição antes da reforma previdenciária. Ela terá direito à aposentadoria especial? Marcos, não basta ser a profissão, ter aquela profissão como técnica de enfermagem, mas se ela mostrar que trabalhou na atividade especial, exposta ali a agentes biológicos como os vírus, bactérias e outros mais, ela pode ter direito sim à aposentadoria especial porque já tinha 25 anos de exposição antes da reforma da Previdência. Vanusa, em Santa Quitéria, meu esposo foi aprovado no auxílio emergencial, mas até agora não recebeu nada. O que pode ter acontecido com o esposo da Vanusa, professor Tiago? Dona Vanusa, pode ser que haja alguma deficiência, ou então alguma falta de informação, ou então alguma contradição no cadastro, tá? Mas é possível entrar com recurso pelo próprio aplicativo lá e você já poder também pedir mais uma vez esse benefício. A Alexandra, em Umirim, professor Tiago, diz que recebe o BPC há 1 ano e quer saber se vai passar por perícia do INSS. Alexandra, pode ser que sim, o benefício de prestação continuada ele tem uma previsão de ser revisto pela chamada REVLOAS, que é a revisão da Lei Orgânica da Assistência Social. Edivaldo, em Fortaleza, sou professor efetivo do Estado e hoje contribuo para a Previdência própria, mas contribuí 2 anos para o INSS como professor temporário. Esse tempo conta? Hoje tenho 36, ele não diz aqui se são 36 anos de contribuição ou de idade, com quantos anos vou me aposentar? Fala aí, professor Tiago, da idade e das condições para o professor se aposentar em uma resposta direta para o Edivaldo e também que contempla muitos outros ouvintes nessa área do magistério. Edivaldo, se você já tivesse 36 anos na atividade de magistério, já estaria aposentado, porque a idade para o homem, o tempo de contribuição no magistério para o homem é de 30 anos e para a mulher 25.
Agora, se 36 for a sua idade, vai ter que esperar um pouquinho mais aí, porque vai ter que completar a idade mínima e esse tempo de contribuição mínima aí de 30 anos no magistério. A sua primeira pergunta é se o tempo trabalhado no regime geral, ele pode ser utilizado também no regime próprio, e a resposta é positiva sim, ele pode ser averbado de um regime para o outro. Então, todos os tempos trabalhados na iniciativa pública e na iniciativa privada, eles contam sim para tempo de aposentadoria. Professor Tiago, nosso ouvinte Francisco em Horizonte, que nos acompanha pela FM agora 107.5, quer saber se somente aos 65 anos de idade vai conseguir se aposentar, porque hoje ele diz que trabalha em máquinas pesadas da construção civil há 23 anos e tem 51 anos de idade. Seu Francisco, se você trabalhasse já pelo menos 25 anos exposto a um agente nocivo, como por exemplo o ruído, né, daquele maquinário, então já teria direito à aposentadoria especial se tivesse preenchido esses 25 anos antes da reforma da Previdência. Se não for o caso, vai ter que esperar a idade mínima para o homem, que é 65 anos. Nesse caso, professor Tiago, agora me veio a curiosidade, o seu Francisco não se enquadra em nenhuma regra de transição. Vamos supor que quando foi aprovada a reforma previdenciária, ele estava com 22 anos de contribuição. Hoje ele está com 23 anos. Nesse caso, não tem nenhum benefício? Teria, Luzenor, só que a regra de transição dele vai exigir que ele trabalhe mais tempo do que esperar a idade mínima. Se ele tivesse 22 anos de contribuição na época da reforma da Previdência, faltariam para ele 13 anos para completar os 35. E ele teria que pagar 100% desse tempo que faltava. Então ele teria que pagar hoje mais 12 anos para completar os 35 anos de contribuição e mais 13 anos do pedágio, ou seja, mais 25 anos de tempo de contribuição. É melhor que ele espere a idade de 65 anos. Professor Tiago, quero a sua atenção para a dúvida aqui da Sandra em General Sampaio. Meu filho recebe BPC, sou eu, ele e meu esposo, sendo esse dinheiro a única renda de casa. Tenho direito ao Bolsa Família? No CRAS, eles falam que eu, se for atrás, posso até perder o benefício do meu filho. O pessoal do CRAS está falando a verdade para a dona Sandra em General Sampaio, professor Tiago? Dona Sandra, é possível receber o Bolsa Família sim, porque o valor desses programas sociais não deve ser incorporado ao cálculo da renda familiar. Ou seja, a dona Sandra tem sim direito ao Bolsa Família. Tem sim direito ao Bolsa Família, Luzenor. Maria, em Viçosa do Ceará, diz que vivia com o marido há 23 anos, mas ele faleceu no dia 19 de setembro de 2020. Ele era casado com outra pessoa no papel. E diz a dona Maria em Viçosa, tenho uma filha de 10 anos dessa relação e tinha contrato de união estável. Quais são os meus direitos? Dona Maria, a senhora tem direito à pensão a ser rateada entre a senhora e a sua filha. Se ele só era casado no papel, mas não tinha mais nenhuma relação com essa pessoa, desse primeiro casamento, então esqueça, só quem vai ter direito à pensão é a senhora e a sua filha. A não ser que ele pagasse também uma pensão alimentícia para essa primeira esposa. Aí a pensão teria que ser rateada entre a senhora, a sua filha e essa ex-esposa que recebesse pensão alimentícia. Para dona Maria conseguir esse benefício, ela precisa bater lá na porta do INSS ou tem que ir para a via judicial, professor Tiago? Basta ela ir no INSS levar pelo menos 2 provas que tinha essa relação de união estável, que pode ser esse contrato de união estável, pode ser a prova de 2 comprovantes de endereço no mesmo endereço, um no seu nome, do seu ex-marido, do seu marido que morreu, do seu companheiro, e outras provas também, como por exemplo, a certidão da filha à vida em comum, ou então uma procuração, conta em conjunta, essas provas que casais normalmente têm. Da cidade de Pindoretama chega a pergunta do Carlos, é vigilante, quer saber por que o processo dele demora tanto aguardando o tema 1031, é uma súmula 1031, que é isso aqui? Explique para mim, para os nossos ouvintes e para os nossos internautas, professor Tiago. O tema 1031, Luzenor, é um tema que o STF, Supremo Tribunal Federal, conheceu e vai julgar sobre a aposentadoria do vigilante, para saber se é constitucional conceder a aposentadoria para esse vigilante ou não. Carlos, nesses casos aí, normalmente a jurisprudência do STF tem dito que não se trata de matéria constitucional, apenas de matéria infralegal. Então, se for matéria infraconstitucional, que está ali só na lei federal, o que deve prevalecer é o entendimento do STJ, no recurso especial 14.10.057, que diz que o vigilante tem direito sim à aposentadoria especial. Professor Tiago, Iranildo, em Santa Quitéria, diz que está incapacitado para o trabalho, tem um PPP em mãos e pergunta quais são os meus direitos, posso pedir um auxílio-doença? Pode, Iranildo, desde que você prove que tinha qualidade de segurado na época em que ficou incapaz e tem a doença incapacitante. Comprovando esses dois aí, o senhor pode ter um benefício por incapacidade concedido. Antônia Araújo, em Fortaleza, dona Antônia diz que tem 24 anos de contribuição para o INSS como autônoma. E a dúvida, quando eu tiver faltando 3 anos para aposentar, eu posso aumentar a minha contribuição ao INSS para pedir o benefício com um salário maior?
Pode sim, dona Antônia, e a sua pergunta é muito pertinente, porque antigamente, Luzenor, na regra anterior, não poderia fazer esse escalonamento de uma hora para outra, teria que passar por fases ali, mas hoje eu posso aumentar, e se eu for um contribuinte individual que ganho mais ou facultativo, eu posso declarar quanto é que eu quero contribuir. Professor Tiago, foi a primeira vez que eu ouvi esse tipo de pergunta aqui no Jornal Alerta Geral. Ou seja, a cada semana, dona Antônia, a senhora e os nossos ouvintes nos ajudam também a aprender ainda mais e principalmente com as explicações do professor Tiago Albuquerque. Quer dizer, professor Tiago, que quem se enquadra nas regras passadas para a aposentadoria pode, olhando para o futuro, faltando 3, 4, 5 anos, pagar um pouco mais para ter um benefício maior. Pode, Luzenor, desde que ele sim prove que tem essa renda maior, ou então, se ele for um segurado facultativo, que ele quer declaradamente, por ato volitivo, por vontade própria, contribuir com mais. Isso não era permitido antigamente, justamente porque a Previdência vedava que as pessoas quisessem recolher a mais para ficar com a média maior, porque a média antigamente era calculada sobre os 36 maiores salários de contribuição dos últimos 36 meses. Como essa média já foi alterada há algum tempo, então a Previdência não se preocupa mais se você quiser incrementar, aumentar mais a sua contribuição no finalzinho da sua vida laborativa. José da Penha em Itapajé, tenho 40 anos e tenho 15 anos de contribuição, tenho todos os atestados que constam minha incapacidade de trabalhar por causa da hérnia de disco cervical. Posso me aposentar? Seu José, se o senhor comprovar que realmente tem essa doença que o torna incapaz para atividade laborativa, sim, o senhor pode se aposentar. A gente sempre recomenda que junte o máximo de prova possível. Guia de internação, receituário, atestado médico, enfim, tudo que prove que o senhor está incapaz para trabalhar. Dona Antônia em Miraíma diz que a agricultora tem todas as provas, 22 anos de contribuição para o sindicato, está assegurada para dar entrada daqui a 3 anos. Ela já tem 55 anos de idade, 22 anos de sindicato. Nesse caso aqui, professor, repetindo as regras para os trabalhadores se aposentarem, trabalhadores rurais, porque no caso da mulher, a dona Antônia já tem os 55 anos de idade exigidos para se aposentar. A dona Antônia já tem a idade mínima para trabalhadora rural, para mulher trabalhadora rural, que é de 55 anos de idade, dona Antônia. Então já poderia requerer o benefício. Agora a gente sempre lembra que a contribuição para o sindicato não é o único meio de se provar e nem vincula o INSS a reconhecer aquela atividade rural. Mas já é uma grande prova que ajuda sim a formar convicção. Daniel em Santa Quitéria queria saber se as pessoas que recebem o BPC irão receber um abono agora no final do ano. Daniel, existe um projeto de lei tramitando aí no Congresso Nacional, mas por enquanto ele ainda não foi sancionado nem virou lei. Então, por enquanto, não tem essa previsão já imposta na lei, não. Leuda em Paramoti, professor Tiago, está esperando uma resposta sua. Ela diz, eu vivi com uma pessoa de 2003 até 2015, porque em 2015... ele faleceu de um acidente de moto. Em 2013, ele recebeu uma contribuição da prefeitura só por 6 meses. E a gente sempre foi da agricultura. Mas eu dei entrada na pensão e não consegui o benefício. A juíza alega que no ano de 2013 até 2015, ele não tinha prova na agricultura. Como fica essa situação, professor Tiago? E ela pergunta, Leuda, tenho direito a algum benefício? Dona Leuda, olha, se a senhora tentou como trabalhador rural, provando que ele era trabalhador rural, e a juíza entendeu que ele não era, não tinha essas provas aí, eu vou logo dar outra solução para a senhora aqui, que é a senhora mostrar que ele era, na verdade, trabalhador urbano, e aí como ele trabalhou pelo esse período aí na prefeitura aí, né, teve esse recolhimento aí em 2013, pode ser que ele esteja ainda no chamado período de graça, que é o período em que ele mantém a qualidade de segurado, mesmo não estando exercendo alguma atividade laborativa. No caso aí do seu ex-companheiro, seu ex-marido, pode ser que esse período de graça seja de até 25 meses e 15 dias. Se você mostrou que ele recolheu pelo menos uma vez perante a prefeitura, pela prefeitura, e que ele foi demitido, ou seja, estava do desemprego involuntário porque terminou o contrato dele ali. Então, ele estaria dentro do período de graça na época do óbito, não precisaria mostrar que é agricultor, porque ele seria o segurado urbano. Pergunta da dona Antônia em Pentecoste. Eu nasci e me criei no interior e depois morei 17 anos na capital, mas voltei para o interior do Ceará. Tenho 16 anos de contribuição ao INSS. Tenho 56 anos de idade. Posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Dona Antônia, se a senhora tem 16 anos de contribuição como segurada urbana, então a senhora não vai poder dar entrada agora na aposentadoria, porque a idade mínima da mulher esse ano é de 60 anos e 6 meses. A não ser que a senhora também conseguisse comprovar que trabalhou 15 anos na atividade rural, aí poderia pedir a aposentadoria de trabalhadora rural aos 55 anos de idade. Professor Francisco de Granja mandou uma dúvida, dizendo o seguinte: eu fiz uma cirurgia no joelho e tenho outra lesão e agora fraturei o fêmur e já operei.
Posso me aposentar ou receber algum auxílio? Seu Francisco, o senhor pode, né? Porque parece que o senhor já tem como comprovar que tem uma doença incapacitante em razão dessa cirurgia e dessa lesão. Agora o senhor vai ter que mostrar outro requisito que a lei exige, que é a qualidade de segurado. Ou seja, mostrar que você era um segurado da Previdência Social, ou porque desenvolvia uma atividade urbana, ou porque consegue provar que exercia atividade rural através de provas ali da atividade. Francisco em Ubajara. Eu quero saber se tenho direito à pensão por morte da minha esposa, que faleceu há 12 anos. Na época que ela morreu, faltava um documento. Estou sem poder trabalhar e só tenho a certidão de casamento e a certidão de óbito. Depois de tanto tempo, é possível, professor Tiago, solicitar a pensão por morte? Excelente pergunta, viu, Luzenor? E é uma dúvida que pode pairar sobre a cabeça de vários brasileiros e brasileiras aí. Na verdade, Luzenor e amigos e amigas, não existe a chamada prescrição do fundo de direito. Ou seja, não prescreve esse direito aí à pensão por morte ou a qualquer benefício do INSS. Eu posso requerer com mais de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 anos. Basta eu mostrar que na época do óbito, realmente, ela tinha qualidade de segurada e eu era companheiro ou marido daquela pessoa. Então, não importa com quantos anos ela já se foi, eu posso a qualquer tempo pedir sim a pensão por morte. Maria em Barroquinha, eu queria saber se a minha mãe tem direito ao aumento de 25% sobre a aposentadoria. Ela é deficiente visual e depende dos meus cuidados. Se a resposta for sim, devo procurar o INSS? Dona Maria, vai depender. Se a sua mãe é aposentada por invalidez, aí a senhora pode procurar o INSS sim para provar que ela tem uma necessidade não eventual de terceiro. Agora, se a aposentadoria dela não for por invalidez, mas for outra aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial, aí a senhora nem precisa procurar o INSS não. Vai direto na justiça, porque o INSS não reconhece o direito 25% para quem não esteja aposentado por invalidez. Agora, na justiça, há precedentes que convalidam, que dão direito sim a quem recebe outra aposentadoria também. Antônio em Cedro, tenho hoje 41 anos de idade e trabalhei mais de 20 anos na agricultura. Iniciei meus trabalhos de servidor público em 2019, concursado. Queria saber, quando chegar a idade da aposentadoria, se posso juntar duas atividades e com quantos anos poderei pedir a aposentadoria? Qual seria a opção mais viável, já que como servidor irá demorar mais tempo de aposentadoria? 41 anos de idade, está bem longe, né, professor Tiago? Mas qual é o conselho aqui para o Antônio? Pois é, Luzenor, tá longe, mas eu acho que o seu Antônio já está querendo fazer o planejamento previdenciário dele. Como você já trabalhou 15 anos na atividade rural, se você voltasse a trabalhar na atividade rural quando completasse os 60 anos, poderia pedir a aposentadoria. Agora, se continuar no serviço, a aposentadoria de trabalhador rural. Agora, se continuar no serviço público, não, porque o trabalho rural tem que ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Como não seria o seu caso, então só poderia pedir a aposentadoria como segurado urbano, ou seja, aos 65 anos de idade. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais do Ceará Agora, pela internet, pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, continue ligado, continue ligada porque a sua resposta está a caminho. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Agora a dúvida é da dona Ana Bento em Canindé. Sou agente de saúde, regime especializada, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Estou próxima da minha aposentadoria. Existe alguma decisão da Justiça que me dá direito a ficar trabalhando após me aposentar? Quais são as respostas para a dona Ana Bento em Canindé, professor Tiago? Dona Ana, agora com o advento da reforma da Previdência, a gente ainda não tem nenhuma decisão. Então só tem direito a continuar no trabalho quem já tinha preenchido os requisitos para aposentadoria antes da reforma. Sandra em Ubajara, gostaria de saber com quantos anos posso contribuir para o INSS. Sou aposentada, ou melhor, sou pensionista por morte do meu esposo. Perderei a pensão quando me aposentar? Dona Sandra, a senhora pode trabalhar pelo menos ou contribuir durante pelo menos 15 anos e ter direito também à sua aposentadoria quando completar a idade mínima. E dá para receber os dois ao mesmo tempo, a pensão e a aposentadoria. O Flávio, em Fortaleza, diz que é deficiente visual, tem 53 anos de idade, há 2 anos deu entrada do INSS solicitando o BPC, mas o pedido foi negado. Eles alegam, segundo o Flávio, que o Flávio recebe um auxílio. E ele diz, recebo sim R$600 há 3 meses que o INSS liberou. E o que posso fazer? Qual é a sugestão para o Flávio, professor Tiago? Flávio, você pode renunciar ao auxílio emergencial e pedir o melhor benefício que seria o BPC, já que ele tem um valor maior.
Márcia Sena, em Aracati. Eu sou professora contratada do Estado e trabalho em um colégio particular de carteira assinada. No mês de março, meu contrato de trabalho do colégio particular foi suspenso, porém não recebi o benefício do governo. Agora a empresa me pediu para assinar novamente a suspensão do contrato e eu disse que não iria assinar, até porque o governo não paga devido ao meu vínculo contratual com o Estado. Quero saber se haverá algum problema por não ter assinado a suspensão. Sim, dona Márcia, isso pode ser considerado como uma cláusula de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então é possível que a empresa extinga o seu contrato de trabalho. Aline, em Pentecoste, tenho filho de 2 meses, sou separada, moro no interior. Posso tirar meu salário maternidade? Pode, Aline, desde que você comprove que era uma segurada da Previdência Social, que exercia uma atividade remunerada ou então que era segurada trabalhadora rural. Pergunta da Marta Souza, em Tianguá. Queria saber como posso dar entrada no salário maternidade. Já tenho um menino de 10 anos e estou grávida. Será que tenho direito? Queria saber como procurar o benefício. Dona Marta, a senhora pode buscar os canais remotos da Previdência Social, meuinss.gov.br, ou então o telefone 135 e dar entrada. Para o seu filho de 10 anos, o INSS entende que o direito dele já prescreveu, que não teria mais parcelas. Mas para esse filho ainda que vai vir, a senhora está grávida agora, né? Então poderia pedir o benefício para ele, sim. Desde que a dona Marta, professor Tiago, seja contribuinte da Previdência Social. É verdade, Luzenor, desde que elas sejam segurada, ou seja, que ela esteja pagando a Previdência, ou então que elas prove que é uma segurada especial que desenvolve atividade rural. Dona Maria do Socorro está em Fortim, sou viúva e recebo pensão do meu marido. Posso me casar novamente ou irei perder a pensão? Dona Maria, se o óbito do seu marido ocorreu depois do dia 24 de julho de 91, a senhora pode sim casar de novo, contrair novas núpcias que não perde a pensão por morte. Dona Maria do Socorro em Icó, professor Tiago, ela diz o seguinte: em novembro, faço 55 anos de idade, não tenho muitas provas, mas tenho 30 anos de sindicato. O que devo fazer para conseguir a minha aposentadoria? Pois é, dona Maria, a gente sempre faz esse alerta aqui, né, que a contribuição para o sindicato é muito importante, porque ela entra na defesa do direito do trabalhador e da trabalhadora, mas ela não é o único meio que prova e nem vincula o INSS a reconhecer aquela atividade. Então é bom que a senhora também tenha outras provas. Mas, por exemplo, se a senhora tiver uma filha na escola e lá no cadastro estiver indicando que a senhora é agricultora, é outra prova muito boa que pode ajudar. Dona Neuma, em Fortaleza, eu já consegui minha aposentadoria há poucos dias e por isso estou agradecendo a vocês pelos conselhos. Agora, quero tirar uma dúvida. Tenho um irmão que mora comigo desde que minha mãe faleceu. Ele tem esquizofrenia e Parkinson, está com 59 anos de idade, toma remédio e quero saber como ele pode conseguir um benefício no INSS. Dona Neuma, ele pode receber um benefício de prestação continuada. Se ele não trabalhava, se ele não contribuía, então ele não tem direito à aposentadoria por invalidez, nem benefício por incapacidade da Previdência, mas pode pedir um BPC, benefício de prestação continuada, também chamado de LOAS, né, que é aquele benefício para aquela pessoa que prova que tem a deficiência e o impedimento de longo prazo e se encaixa naquele critério de renda, onde as pessoas daquela família não ganham mais do que um quarto de salário mínimo. Professor Tiago, agora quais são as condições para a dona Neuma conseguir esse benefício BPC para o irmão, uma vez, professor Tiago, que ela já tem a aposentadoria? Dona Neuma, esse valor da sua aposentadoria, ele tem que ser rateado entre todas as pessoas do grupo familiar que moram naquela residência lá, e se o valor ultrapassar um quarto, então o INSS vai negar o valor, vai negar o BPC, em razão do valor da renda da família. Só que a senhora pode entrar com uma ação judicial para relativizar, para contestar, para dizer o seguinte: olha, mesmo a renda sendo um pouquinho superior a um quarto, a gente se encaixa ainda no critério de vulnerabilidade social. Professor Tiago, o Eusélio Muniz está em Santa Quitéria. Eu tenho uma irmã deficiente mental. Ela ficou muitos anos recebendo um salário e faz 8 anos que ela não recebe mais nada. Fomos à justiça, mas o pedido foi negado com a alegação de que meu pai e minha mãe já são aposentados. Meus pais são separados fisicamente há 18 anos, relata o Eusélio, mas judicialmente não. Minha irmã morava só com nossa mãe e ela morreu. E eu queria saber se a minha irmã tem direito de ficar com a aposentadoria da nossa mãe. É possível, professor Tiago? Deu para compreender essa narrativa do Eusélio Muniz em Santa Quitéria? Deu para compreender, Luzenor. E olha, Eusélio, duas boas notícias para você, viu? Tanto você pode pedir o restabelecimento do benefício da sua irmã que ela recebia, impedir inclusive o pagamento desses atrasados aí, porque o fato dela morar com os pais e a renda ser superior pode ser relativizado na justiça, então eu posso ultrapassar um pouquinho o valor dessa renda, e sim, se a sua mãe vier a óbito, ela pode pedir a pensão da sua mãe. Ela não vai poder receber mais o BPC dela, mas ela fica com direito à pensão por morte, que gera direito inclusive ao 13º, porque ela é uma maior inválida.
Professor Tiago, Isaac está em Maracanaú. Meu pai tem CNPJ, ou seja, é sócio de uma empresa. Isso interfere no BPC da minha mãe? Pergunta bem curiosa, professor Tiago. É verdade, Luzenor. O INSS pode entender que há uma renda referente àquele CNPJ lá, mas eu comprovando que a renda não é suficiente, que ainda me faz me enquadrar nos critérios de vulnerabilidade social, é possível pedir o BPC na Justiça. Rita Andrade, em Fortaleza. Sou beneficiária do Bolsa Família e meu esposo está também no meu cadastro. Eu consegui receber o auxílio emergencial, mas ele não. Isso está certo, professor Tiago? Vai depender, dona Rita, depender se ele também se encaixa naquelas regrinhas lá da Lei 13982, né? Ele não pode ter contrato formal, ele não pode ter recebido rendimentos acima de R$29 mil ano passado. Então vai depender se ele cumpriu esses requisitos. Dona Maria Dalva está em Tianguá, professor Tiago. Ela diz que tem 13 anos de contribuição para o INSS, sofreu um AVC hemorrágico e hoje sofre com o lado paralisado do corpo. Ela diz que vai completar 46 anos de idade em 2021 e quer saber o que fazer para receber um benefício da Previdência Social. Dona Dalva, nesses casos onde o INSS já fez essa negativa administrativa, o que a gente recomenda é que a senhora procure a Defensoria Pública ou então um advogado ou advogada privada para poder entrar com ação de concessão de benefício por incapacidade. Professor Tiago, o Mauro está na localidade de Serragem, na região metropolitana de Fortaleza. Tenho 31 anos de contribuição e 58 anos de idade. Gostaria de saber com quantos anos vou ter direito à aposentadoria e gostaria de saber também se vou continuar pagando até completar a idade. 31 anos de contribuição já tem muito tempo aí, hein? Já tem muito tempo de contribuição. Se ele não tivesse mais trabalhando hoje em dia, se ele parasse de contribuir, não tinha problema nenhum, porque bastava esperar o requisito etário de 65 anos. Seu Mauro, pro seu caso aí, onde o senhor já tinha 30 anos ano passado, o senhor teria que pagar mais 100% do tempo que faltava ano passado para completar os 35 anos. Então teria que pagar um pedágio de mais 5 anos. Então teria que completar agora os 35 anos de contribuição e mais 5 anos do pedágio. Então é melhor que você espere a idade aí para poder se aposentar. Professor Tiago, chega a pergunta da Liliane em Baturité. Minha filha tem glaucoma congênito. Pedi o auxílio doença e o INSS estava negando. Já falei com um advogado, mas não obtive resposta. O que devo fazer? Dona Liliane, se a senhora já deu entrada na justiça, agora é confiar no profissional que a senhora contratou e realmente esperar ali o deslinde daquela ação judicial. Agora, se a senhora ainda não entrou na justiça, é bom que entregue a documentação agora para que seja cobrado já judicialmente esse benefício. Mais uma pergunta que chega de Santa Quitéria, professor Tiago. José Wilson, estou perto de me aposentar. Fui no INSS e no CNIS. Consta que eu trabalhei como funcionário público, sendo vereador em Santa Quitéria. Tem até contribuições pagas, mas nunca tive esse cargo. Isso pode prejudicar a minha aposentadoria? Pode prejudicar, seu José Wilson, e é bom que o senhor faça a retificação com acerto dos dados do CNIS. É possível você mostrar provas de que não exerceu essa atividade e aí ser retificada aquela informação. Professor Tiago, mais uma dúvida, agora chega da Adriana em Juazeiro do Norte. Na situação onde um inquilino que mora de aluguel, mas não tem contrato, se o proprietário resolver pedir um imóvel, o inquilino tem direito a algum prazo para desocupar ou, por não ter contrato, é obrigado a sair imediatamente do imóvel? Essa pergunta foge aqui à área previdenciária, mas, professor Tiago, é possível responder a nossa ouvinte Adriana, da nossa FM 106.5? Claro, Adriana, nos negócios privados, nas relações jurídicas privadas, você tem a perspectiva de continuidade. Então, você não pode pedir a alguém para desocupar um imóvel de uma hora para outra, por mais que não haja contrato formalizado. Mais uma pergunta agora do Francisco em Baturité. Sou aposentado por invalidez há 20 anos pelo Estado e tenho 19 anos de contribuição ao INSS. Quando eu me aposentei, dei entrada no INSS, mas foi negado porque fazia mais de um ano que eu não contribuía. Tenho 64 anos de idade e gostaria de saber se quando eu completar 65 anos, mesmo sendo aposentado pelo Estado, no próximo ano eu poderei me aposentar pelo INSS? Boa pergunta, professor Tiago. Boa pergunta, Luzenor, e com a resposta afirmativa para ele, é possível sim receber uma aposentadoria do regime próprio e também do regime geral, que é esse que o INSS executa. Então dá para receber os dois, assim que completar os 65 anos de idade, sim. E a última pergunta hoje no Jornal Alerta Geral é do Francisco Pereira, em Fortaleza. Completei 61 anos de idade em agosto de 2020 e tenho 34 anos de contribuição. Queria saber se com essa pandemia as empresas estão fazendo os depósitos do pagamento do INSS. Se não estiverem, queria saber se posso pagar por fora. É possível?
Seu Francisco, as empresas têm que continuar fazendo sim um pagamento porque a Lei 8.212 ainda prevê que a obrigação tributária é da empresa. Se você não estivesse trabalhando para uma empresa, o senhor poderia recolher sim também diretamente pelo INSS. Final da nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, professor Tiago, o nosso muito obrigado em nome de todos os nossos ouvintes e internautas que confiam no conteúdo e na informação que levamos a cada semana para todos que têm essa ansiedade em relação à Previdência Social. Muito obrigado, professor Tiago. Obrigado, Luzenor.